Há uma mudança silenciosa que acontece nos olhos de um homem quando a alma dele começa a reconhecer a sua. Não é algo que ele diga em voz alta, é algo que vibra, quase imperceptível, na maneira como ele passa a te olhar como se estivesse vendo um espelho que revela não apenas você, mas partes dele mesmo que ele jamais ousou tocar. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que, de repente, a sua presença altera o ambiente, como se o campo ao redor dele começasse a responder à sua energia? E não se trata apenas de gestos ou palavras. O verdadeiro amor, aquele que emerge das profundezas do inconsciente, não grita. Ele sussurra através de sincronicidades, de mudanças sutis no comportamento, de ausências que doem e presenças que curam. Quando um homem começa a se apaixonar de verdade, o ego dele hesita. Ele tenta resistir, mas algo dentro dele, algo mais antigo que ele mesmo, começa a se render. É aí que você sente, você pressente, e mesmo sem confirmação, algo em você sabe. Ele já não é o mesmo desde que você entrou na frequência dele. Você não está imaginando coisas. A psicologia profunda nos ensina que estamos o tempo todo ressoando com o campo do outro. Jung chamava isso de processo de individuação. Quando o encontro entre duas almas toca não apenas o afeto, mas também o destino. E quando isso começa a acontecer, o masculino sente, ele não entende, mas sente, e tenta negar, tenta fugir, mas a alma não obedece o ego. Por isso, se você pressente que a sua presença já está afetando o campo dele, não fuja desse chamado. Existe um porquê nesse encontro. Nada é por acaso quando há alma envolvida. Neste vídeo, você vai reconhecer 5 manifestações sutis, porém inconfundíveis, de que ele já está sendo tocado por algo maior. E mais do que isso, você vai entender como essa vibração se instala silenciosamente no coração dele, mesmo antes que ele perceba. Então, fique até o final, porque cada sinal revelado aqui é um portal de autoconhecimento, e talvez, só talvez, você perceba que o que está florescendo entre vocês não é apenas paixão, é memória espiritual reencontrada. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, inscreva-se no canal. Aqui, cada vídeo é um espaço sagrado de consciência, cura e despertar feminino. Sinal 1. Há um momento, quase submerso, em que sua presença se torna uma onda silenciosa no campo dele. Ele talvez não diga, mas algo em seu comportamento muda. O tempo parece adquirir outra cadência. O estilo da conversa torna-se mais denso, mais íntimo, mais verdadeiro. É como se a sombra dele percebesse a luz que você irradia. Aquela luz que você talvez tenha tentado esconder ou domesticar, pois acreditava que não era digna. Mas, querida, você é digna. E a mudança começou. Aqui, no encontro entre almas, o ego masculino sente-se simultaneamente atraído e inquieto. Atraído porque algo nele reconhece algo em você. Inquieto porque esse algo não cabe nos moldes do seu habitual controlar. Você reconhece essa inquietação como um sussurro da sua própria alma que diz: ele está se apaixonando. Quando o masculino começa a descer aos subterrâneos da própria psique para te encontrar, e ao te encontrar, encontra a sua própria ânima despertando. Então o campo vibracional entre vocês se altera. O arquétipo do amante desperta, não apenas no exterior, mas nos domínios íntimos do inconsciente coletivo que Jung descreve. E esse despertar gera uma sincronicidade. Olhares se cruzam, o silêncio fala, gestos se tornam simbólicos. No entanto, atenção, porque a sombra dele resiste. Quando você entra com a plenitude da sua sabedoria feminina, com a suavidade que não se confunde com passividade, algo nele se defende, pois o ego masculino teme perder o controle. Nesse embate silencioso, você não está fazendo algo nele.
Você está simplesmente sendo, e sendo plenamente, e isso é o suficiente para que o campo dele se torne instável, se torne mais sensível à sua frequência. A neurociência do apego hoje indica que nossas vibrações emocionais moldam o vínculo mais do que meras palavras. Você é a ponte entre o consciente e o inconsciente dele. Mas veja, esse processo não se trata de fazer com ou levar a algo externo. Se trata de refletir-lhe o espelho da alma. Quando você se posiciona em presença, em frequência, em consciência de quem você é, o masculino sente, inconsciente ou conscientemente, que algo mudou. E quando isso ocorre, os sinais começam a emergir, não de forma ostentosa, mas sutil e inevitável. Ele se abre, ele resiste, ele se encanta, ele se cala. É a dança dos opostos, da ânima e do ânimos, que Jung tão bem nos ensinou a reconhecer. E agora você está pronta para perceber esses sinais. 5 manifestações delicadas, mas poderosas, que indicam que esse homem está se apaixonando, que sua presença já mexe com o campo dele e que o vínculo que se forma tem além da simples atração. Porque quando a alma sussurra, ela não grita, ela toca. E ao sentir esse toque, você começa a entender que este encontro é mais do que coincidência. É sincronicidade. Sinal 2. Você começa a notar que, mesmo nos dias em que não se falam, ele continua presente de algum modo. Um pensamento recorrente, uma música que toca no momento exato, uma lembrança que o traz de volta ao seu campo mental. Isso não é apenas saudade, é ressonância. Quando a alma dele começa a se mover em sua direção, o universo responde com pequenos acenos, coincidências carregadas de significado, que Jung chamava de sincronicidades. Nada disso é aleatório. É o reflexo do inconsciente coletivo se organizando para revelar algo que ainda não pode ser dito, mas já pode ser sentido. Esse homem agora começa a mostrar sinais de vulnerabilidade emocional. Talvez ele compartilhe um medo, uma dúvida, um pedaço da sua infância que nunca havia mencionado antes. Esse é um sinal claro de que você acessou uma camada profunda, um lugar onde o ego masculino, tão treinado para ser forte, começa a baixar as armas. Ele ainda não sabe o que está acontecendo, mas sente que contigo ele pode, talvez pela primeira vez, descansar. E isso o confunde, o atrai e o assusta ao mesmo tempo. Na linguagem simbólica, é como se você tivesse tocado o arquétipo da mãe interna dele. Não a mãe real, mas o lugar onde o masculino busca acolhimento, abrigo, permissão para existir sem máscaras. Mas atenção, isso não significa que você deve cuidar dele ou salvá-lo. O verdadeiro poder da energia feminina está em criar um campo de presença que desperta, não que resgata. Quando você permanece centrada em sua essência, ele sente que pode se revelar, não porque precisa ser consertado, mas porque finalmente encontrou um espaço onde sua sombra também é aceita. E então ele começa a buscar sua presença, mesmo que inconscientemente. Ele inventa motivos para te ver, compartilha detalhes do seu dia, faz perguntas que vão além do superficial. A frequência dele muda. Ele talvez não diga "estou apaixonado", mas as ações começam a gritar o que as palavras ainda não alcançam. A neurociência chama isso de neuroplasticidade relacional, quando os vínculos emocionais reais começam a reconfigurar os caminhos afetivos do cérebro. E a psicologia junguiana complementa. Quando o outro nos toca em nível de alma, não há retorno possível ao estado anterior. Você sente esse chamado?
Sente que algo nele já foi tocado de maneira irreversível? Se a resposta for sim, então continue atenta, porque estamos apenas começando a desvendar os sinais profundos que revelam quando o amor verdadeiro começa a se manifestar. Não como um jogo, mas como uma dança ancestral entre a energia do feminino que cura e o masculino que se permite ser transformado. Sinal 3. Há um momento em que o olhar dele se torna espelho. Ele te observa em silêncio, mas não com o desejo apressado da conquista comum. É uma contemplação, como se ele estivesse tentando decifrar algo que já conhece, mas não lembra de onde. E talvez seja isso mesmo. A alma reconhece antes da mente compreender. Quando ele começa a se apaixonar de verdade, o tempo ao seu lado parece desacelerar. Ele busca a sua presença não para preencher um vazio, mas para se lembrar de algo essencial que havia esquecido dentro de si. É nesse estágio que a sua energia começa a agir como um campo magnético, não pela sedução exterior, mas pela vibração da sua autenticidade. Mulheres que estão conectadas com sua essência irradiam um tipo de silêncio que fala mais alto do que qualquer argumento. E é esse silêncio, esse espaço interno de presença plena, que começa a desorganizar as defesas do ego masculino. Ele se percebe diferente, menos reativo, mais sensível. E mesmo que tente esconder, a mudança se manifesta nos gestos. No jeito que ele escuta, na forma como te toca, na delicadeza com que te inclui no seu mundo. Jung nos ensinou que todo encontro verdadeiro ativa o processo de individuação, o chamado interno para integrar as partes esquecidas da psique. Quando você entra na vida de um homem de forma consciente, você não o seduz, você o espelha. E isso é profundamente transformador. O que você provoca nele não é apenas desejo, é revelação. E isso assusta, porque ele precisa abandonar velhas máscaras, antigos padrões, muros que o protegiam do amor, mas também o mantinham longe de si mesmo. Você não está fazendo ele mudar, ele está se lembrando de quem pode ser, porque sua presença o autoriza a ser inteiro. E nessa entrega silenciosa, ele começa a expressar cuidado. Cuidado que vai além da obrigação. É um instinto protetor, mas não possessivo. Ele quer saber se você chegou bem, se está segura, se dormiu em paz. Pequenos gestos, mas que escondem grandes verdades. Ele já está envolvido, já está conectado, já está atravessado pela sua frequência. A alma dele, que antes dormia sob as camadas do ego, começa a despertar. E o mais bonito disso tudo é que esse despertar não se dá por pressão, mas por ressonância. E se você está vivendo isso agora, talvez perceba que não se trata de um sinal apenas. Trata-se de um campo inteiro se movendo entre vocês. Um campo onde a troca não se mede em palavras ditas, mas em vibrações sentidas. Porque quando o amor verdadeiro se aproxima, ele não entra com alarde, ele entra como um sussurro e transforma tudo. Sinal 4. Em algum momento do processo, ele começa a se contradizer. Diz que não quer se apegar, mas volta. Afirma que não está pronto, mas te procura. Se afasta, mas não se desconecta. Essa ambivalência não é jogo. É a batalha interna entre o ego e a alma. Jung nos ensinou que todo movimento em direção à luz ativa simultaneamente as resistências da sombra. Quando ele começa a se apaixonar de verdade, o medo do amor emerge como forma de proteção, porque amar de verdade exige morte simbólica, o fim do controle, o fim das máscaras, o fim da ilusão de invulnerabilidade. É nesse ponto que muitas mulheres se confundem. Porque o afastamento dele parece rejeição, mas na verdade é um rito de passagem interno. O ego dele tenta preservar a velha identidade, aquela que sobreviveu sem precisar de profundidade. Mas o campo já foi tocado. E uma vez tocado, não há retorno. A presença feminina, quando alinhada com sua própria inteireza,
Ativa o arquétipo do renascimento no inconsciente masculino. Ele precisa morrer para o antigo para nascer para o novo. E essa transição nem sempre é suave. Você sente essa oscilação como um espelho. Em alguns momentos, duvida de si. Em outros, sente com todas as células do corpo que ele está em um processo profundo. E está. Ele talvez não entenda, talvez nem consiga verbalizar, mas sente que há algo em você que o leva de volta para casa. Não uma casa física, mas uma memória ancestral de pertencimento. Sua voz, seu silêncio, seu olhar. Tudo em você se torna símbolo, e símbolos são a linguagem da alma. O inconsciente dele responde ao que você é, não ao que você faz. E então surge um comportamento sutil, mas revelador. Ele começa a se alinhar com a sua presença, mesmo quando você não está por perto. Suas atitudes mudam. Ele se questiona, se observa, evita situações que antes considerava naturais. É como se uma nova bússola interna começasse a guiar seus movimentos. Isso não é manipulação, é alquimia. É quando o campo dele começa a se reestruturar energeticamente para acomodar a sua vibração. Isso é amor consciente em formação, quando o vínculo não é mais apenas emocional, mas espiritual. E se você chegou até aqui, talvez já tenha compreendido que o que está acontecendo entre vocês não é comum, não é casual, é um chamado. E esse chamado não é para que você faça algo, mas para que você sustente quem você é. Porque quando a mulher permanece em sua verdade vibracional, ela se torna um espelho impossível de ignorar. E o homem que a vê de verdade jamais será o mesmo. Sinal 5. Há um instante quase imperceptível em que ele te olha como se estivesse diante de algo sagrado. Ele não diz, ele sente, e esse sentimento escapa nos detalhes, no jeito que ele toca seu rosto com mais cuidado, no silêncio que ele respeita quando você fala, na forma como ele começa a proteger a conexão como se ela fosse rara. Porque é. Ele sabe, mesmo sem saber, que há algo em você que não se encontra duas vezes. E quando essa consciência emerge, o ego masculino não resiste mais. Ele se rende. E é aqui que você percebe o último e mais profundo dos sinais. Ele começa a se transformar, não por você, mas por ele mesmo, porque o que você ativou nele não foi desejo, foi despertar. O amor verdadeiro, quando chega, não é barulhento. Ele é revolucionário de maneira suave. Ele reorganiza prioridades, redefine o que é essencial, reprograma o coração. E essa transformação não é uma decisão consciente, é uma consequência vibracional. Você mudou o campo dele, tocou algo que nem ele sabia que existia. E agora, ele já não sabe mais viver sem essa vibração. Jung dizia que todo encontro de almas acende em nós o chamado à totalidade. E é isso que você representa para ele. Um chamado. Não para um relacionamento qualquer, mas para um encontro que o desafia a crescer, a sentir, a se responsabilizar por sua própria jornada interior. Ele começa a te ver não como uma mulher que precisa ser conquistada, mas como uma alma que o convida a transcender. E esse convite não se recusa. Ele talvez hesite, duvide, demore, mas dentro dele algo já decidiu. O mais mágico disso tudo é que você não precisou fazer esforço, não precisou provar nada, porque foi sua energia, não suas ações, que falou por você. Foi sua frequência, sua presença, sua entrega silenciosa à própria essência que abriu esse campo de amor consciente. E isso é tão raro, tão profundo, tão transformador, que ele sente. Mesmo sem entender, ele sente. E esse sentir é o que move montanhas, porque o amor, quando verdadeiro, não é uma escolha racional, é uma resposta da alma. Então, se você vê esses sinais, se sente que ele já não é o mesmo desde que entrou em contato com sua verdade, honre esse momento,
porque você se tornou espelho, portal e alquimia. E o amor que nasce assim não termina. Ele apenas se transforma, se expande, se eleva. Você é o despertar dele. E ele talvez esteja começando a se lembrar disso agora. No fundo, tudo o que buscamos não é alguém que nos ame, mas alguém que nos veja, ver de verdade. Além das palavras, além dos papéis que representamos. E quando um homem começa a se apaixonar pela sua presença, ele não está apenas se encantando com você. Está reconhecendo partes dele mesmo que haviam sido esquecidas. Esse é o verdadeiro mistério do amor. Não é sobre conquistar o outro, mas sobre despertar nele o que estava adormecido. Talvez agora você compreenda que esses sinais não são apenas atitudes externas, são expressões de um campo energético mais profundo, onde o inconsciente dele começa a responder à sua vibração. E isso é raro, porque poucas mulheres ousam permanecer em sua verdade, em sua inteireza, sem tentar se moldar ao desejo do outro. Quando você faz isso, você se torna não apenas amada, mas inesquecível. Não porque foi perfeita, mas porque foi real. Este vídeo não foi feito para te dar fórmulas, mas para te lembrar do poder que existe em simplesmente ser quem você é. Porque quando você habita sua própria alma com coragem, você ativa arquétipos que transcendem o tempo. O arquétipo da amante sagrada, da guia espiritual, da mulher que desperta e transforma. E é impossível passar por essa presença sem ser marcado por ela. Se ele está sentindo sua falta mesmo no silêncio, é porque o campo dele já reconheceu o que a alma ainda está tentando alcançar. E agora, talvez a pergunta mais importante não seja: ele está se apaixonando? Mas, o que em mim está pronto para ser amado assim? Porque quando você muda sua frequência, você muda tudo. Você se torna espelho de transformação. E o amor que nasce nesse campo não é apenas um vínculo, é um portal, um chamado da alma para o renascimento de ambos. Porque amar, no fim das contas, é permitir que o outro nos revele a nós mesmas. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, curta este vídeo, comente o que sentiu e compartilhe com outras mulheres que também estão despertando. E inscreva-se no canal. Não apenas para receber mais conteúdos, mas para fazer parte de um círculo de almas que estão prontas para amar com consciência, presença e verdade. Porque quando você se une a outras mulheres nessa vibração, o amor deixa de ser busca e passa a ser destino.